Boa noite, pessoas iluminadas e amadas do meu coração. Essa semana eu compartilhei vários eventos da minha vida, vários sentimentos, né, vários pensamentos. E hoje eu recebi uma cura, né, que eu percebi que eu tenho muito forte em mim a ferida da injustiça. Essa ferida de injustiça, ela anda junto com as pessoas rígidas. E isso estava tão na minha cara, mas tão inconsciente, que eu só fui perceber hoje depois que eu tive um clique. Mas esse clique veio a partir das conversas que eu tenho postado no meu YouTube e no Instagram. Eu falei das 5 feridas, né, das 5 feridas emocionais que podem acontecer geralmente dos 0 a 7 anos. Eu falei que o meio que a gente é criado também, gerado e criado nesse período também gera informações, todas vão para o subconsciente, tá? E eu falo agora que também nós herdamos dos nossos antepassados, isso vai lá para trás, você esquece, vai pondo antepassado lá para trás. Eu estudo a minha ancestralidade dos meus trisavós para cá. E só coloquei eles, os meus pais, e assim, eu não coloquei os primos, os tios, e é muita coisa. E a gente herda tudo isso pelo DNA, através do DNA, através do RNA. A gente não herda só as características físicas, às vezes alguns dons, ou qualidades não muito boas, né? A gente herda também as emoções, os sentimentos, as feridas. E o que eu chamo também de maldições, tá? A partir de, às vezes, algum comportamento que algum deles tenha tido. E não houve tratamento lá na época. E aí eu fui parar para pensar e eu vi que há muitos anos atrás eu morava em Belo Horizonte, eu sou nascida em Nova Lima, o médico me tratou lá e ele me tratou de fibromialgia. E fibromialgia é característica de quem é rígido. Fui tratada e hoje eu não tenho mais sintoma nenhum de fibromialgia. Eu acredito que essa rigidez que eu tinha também já foi embora. A ferida da injustiça que eu percebi hoje claramente, eu sei que ela foi muito mais forte, mas ela ainda é forte, a ponto de trazer para minha vida situações que eu vou falar assim, realmente existe injustiça, realmente é tudo injusto. Olha lá, quanta injustiça. Só que eu tinha, né, eu vou falar assim, porque eu já estou curando a ferida da injustiça no meu subconsciente. Ela veio pro meu consciente, eu levei um susto hoje, eu fiquei triste. E eu falei assim, eu vou ter que tratar, né? E já comecei a fazer rodar os meus protocolos para curar essa ferida em mim. Porque essa ferida de injustiça, ela cria uma crença limitadora, ela cria uma crença de que a injustiça impera, vamos colocar assim? E o que eu faço com isso? O que o meu campo eletromagnético faz? O que acontece? Eu crio uma profecia que vai se cumprir. Tanto é que essa semana, quantas injustiças eu contei para vocês pelo meu YouTube, né? Uma até viralizou. E essas injustiças, existiram outras, né? Eu passei por outras situações e junto com essas situações, o que vieram? Vieram pessoas. E como essas situações perduraram por muito tempo e para eu sair delas eu tive que mudar de cidade, eu morava em Uberlândia, estou em Uberaba, eu vou lá, eu tenho ainda, minha família ainda tá lá e tudo, mas eu vim para Uberaba para eu poder respirar e eu poder colocar a minha vida em dia, colocar a minha cabeça no lugar, vamos falar assim. Eu sei que eu ainda preciso, eu percebi claramente, aí eu entendi que qualquer pessoa cria cordões relacionais com as pessoas que estão ao seu redor. Você vai criar cordões relacionais com os seus amigos, com a sua vizinhança. Você vai criar cordões relacionais. Eu, por exemplo, vou falar de mim. Eu entrei num emaranhado de gente
para passar por tudo isso aí, por essas situações de injustiça, de manipulação mental. Isso criou um emaranhado, é como se tivesse sido colocado em mim um monte de tentáculos. Sabe quando você vai fazer um exame de esteira que eles colocam em vocês aqueles fiozinhos? É como se eles tivessem colocado em mim um monte de fiozinho assim, ó. Eu tentava sair, eu não conseguia sair, eu tentava sair, eu não conseguia sair. Eu venho saindo disso aos pouquinhos, isso é muito longo para contar. São cordões relacionais que foram criados até nem pela minha vontade, porque vamos combinar, se eu soubesse que eu ia herdar ou que eu ia gerar em mim uma ferida da injustiça, eu ou qualquer pessoa na face da terra diria, não, essa eu não quero gerar, eu quero gerar só coisa boa. Então, muitos processos são inconscientes, muitos processos são energéticos, e os processos energéticos, eles andam de uma forma diferente do que a gente vê. Então, eu tô aproveitando o gancho do que eu falei a semana inteira e tô contando para vocês dessa história dos cordões relacionais negativos que me colocaram num emaranhado de cordões relacionais negativos por conta de várias pessoas que participaram de todas essas situações que eu contei e as situações de manipulação mental que eu chamo de gaslighting. E eu venho trabalhando, eu falo que eu não tenho poder, eu não tenho carro e nem poder, quer dizer, eu não tenho dinheiro e nem poder. Agora, não posso falar que vamos falar diferente para não virar uma crença limitante? Eu vou falar só o que eu tenho. Eu tenho fé e eu tenho uma egrégora de luz que me ampara. E através dessa egrégora de luz, já que a vida é minha e que o campo é meu, eu tenho o direito de escolher o que fica nele e o que não fica. Então eu tenho rodado protocolos de dependência emocional, eu tenho, como eu sou maga, eu tenho feito magias, eu tenho ido para tratamentos, pessoas têm me tratado, eu tenho usado os cristais, eu tenho usado os rezos, os conjuros, os ex-conjuros, eu tenho usado a Bíblia e eu tenho usado todas as ferramentas para limpar esses cordões relacionais que, como foi 9 anos de muito problema vividos de forma intensa, eles, no meu caso especificamente sobre isso, eles eram muito fortes, mas eles estão sendo, nesse caso especificamente, eles estão sendo cortados e cada dia que passa eu me sinto mais livre e mais saudável. Por quê, gente? Porque no seu campo quem manda é você. No seu ori quem manda é você. Se alguém vai lá e resolve fazer alguma maldade com você e você vai parar num hospital, por exemplo, foi contra a sua vontade. Eu tenho certeza que você não ia querer isso pra você. Aquilo lá foi uma invasão. Então, eu tenho sido muito amparada pela espiritualidade, pela minha egrégora. A egrégora também é formada por energia. E a minha egrégora é energia de pura luz. Eu sou uma trabalhadora da luz. A minha missão aqui nessa terra é ajudar as pessoas a saírem de situações difíceis, a serem curadas. Eu tenho vários relatos para contar a respeito disso. E nesse momento que eu falo de 2 anos para cá, depois que eu comecei a tomar consciência e ver tudo isso, que eles foram me mostrando à medida que eu vou ficando mais forte e me dando as armas para eu poder me cuidar e me tratar e me curar. Eu sei que eu sou uma trabalhadora da luz, eu sei que a minha missão é a missão de cura mental, espiritual e cura da alma, e muitas vezes cura física. Eu tenho testemunhos assim e eu sou um testemunho. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo isso, né? Eu não quero atemorizar ninguém, eu só tô fazendo um alerta. A gente precisa de tomar muito cuidado com as nossas relações, a gente precisa de olhar e ver qual o padrão que tem em cada relação, o que acontece. E assim, hoje eu recebi um grande presente da espiritualidade, que foi perceber essa ferida da injustiça,
tá doendo, porque afinal de contas estava ali tampada, né? Tava ali guardadinha no meu subconsciente, mas estava produzindo seus efeitos. Ela tem que produzir para você ver que ela existe, só que eu custei a enxergar que ela existia para poder tratar dela e assim não ter mais o que ressoar com a injustiça. É isso, gente. Quando você cura o que você tem dentro de você, você não tem mais pelo que ou por que ressoar com aquilo lá fora. Então hoje eu falei da injustiça. Por favor, ouçam esse vídeo, eu vou postar ele amanhã. Ouçam esse vídeo, compartilhem. Eu preciso que vocês curtam e se inscrevam no meu canal, porque senão vai ficar desequilibrada as informações que eu coloco aqui, que são informações que mudam e transformam a vida das pessoas, ok? Precisa de existir outra coisa, a lei do equilíbrio, precisa de existir uma energia de troca. E o YouTube só entende o curtir e se inscrever e compartilhar, ele não entende de outra forma, até onde eu sei, tá? Um beijo na força da lua crescente, que hoje está mais que 1%, que amanhã estará mais que 1%, na vida de cada um de vocês.